Confissões de Santo Agostinho, capítulo 2, livro 1. Pessoal, este livro é narrado em segunda pessoa do singular. Se eu cometer alguns erros pela falta de hábito de conjugar o pronome no singular e a pessoa tu, vocês me perdoem, ok? É uma prática bem complicada depois de tanto tempo estar retornando a ler algo com essa narração. Mas nós vamos lê-lo, ok? Mas é da mesma forma. Se eu errar, a gente relê novamente. Valeu? Deixe um like, se gostar, compartilhe, porque este livro é muito importante. Boa leitura. Livro 1. Tu és grande, Senhor, e demais louvável. Grande é a tua potência e a tua sabedoria é inumerável. Quer te louvar o homem, fragmento qualquer da tua criação, e anda em círculos carregando sua mortalidade. Anda em círculos carregando a prova de seu pecado e a prova de que tu resistes aos soberbos. Contudo, o homem quer te louvar, este fragmento qualquer de tua criação. Tu os incitas para que goste de te louvar, porque o fizeste rumo a ti, e nosso coração é inquieto até repousar em ti. Concede-me, Senhor, saber e compreender o que é anterior, invocar-te ou louvar-te, conhecer-te ou invocar-te. Mas quem poderia te invocar se não te conhecesse? Não te conhecendo, poderia invocar outra coisa, mas não te invoca, ao contrário, para te conhecer. Porém, como invocarão os que não acreditam? Ou como acreditarão se ninguém o anunciou? E louvarão o Senhor os que o procuram. Quem o procura, encontra-o, e quem o encontra, louvá-lo-á. Que eu te procure, Senhor, invocando-te, e te invoque, acreditando em ti. Com efeito, foste anunciado. Invoca-te, Senhor, a minha fé, que tu me deste, que me inspiraste pela humanidade de teu Filho e pelo ministério de teu anunciador. E como invocarei ao meu Deus e Senhor, já que certamente ao invocá-lo, o chamo para dentro de mim? Que lugar há em mim para que o meu Deus venha para dentro de mim? Como Deus viria em mim, Deus que fez o céu e a terra? Então, Senhor meu Deus, há algo em mim que possa te conter? Acaso te contém o céu e a terra que fizeste e nos quais me fizeste? Ou, de fato, nada ser sem ti implica que tudo o que for te contém? Mas então eu também, por que peço que venhas para dentro de mim, eu que não seria, se tu já não estivesses em mim? De fato, ainda não estou debaixo da terra. No entanto, até ali tu te encontras. Porque mesmo se descer ao inferno, tu ali estás. Portanto, meu Deus, eu não seria absolutamente, se tu não estivesses em mim. Ou antes, eu não seria se não estivesse em ti. Em ti, a partir do qual, pelo qual e no qual tudo é. É assim mesmo, Senhor, é assim mesmo.
Por que te invoco se estou em ti? De onde virias a mim? Para onde me afastaria, fora do céu e da terra, para que dali venhas o meu Deus, que diz: eu preencho o céu e a terra? Então te contém o céu e a terra, porque tu os preenches? Ou os preenches e ainda sobras, porque não te contém? E para onde transbordaria o que sobra de ti, uma vez preenchidos o céu e a terra? Ou não é necessário que tu, que contém todas as coisas, seja contido por algo? Porque o que tu preenches, o preenches contendo-o? Com efeito, não são os vasos plenos de ti que te tornam estável. Mesmo que eles sejam quebrados, tu não derramarias. E quando derramas sobre nós, não desces, mas nos levantas. Não te dispersas, mas nos recolhes. Mas tudo o que preenches, o preenches na totalidade de ti. Ou, não podendo te conter inteiro, todos os seres conteriam uma parte e todos a mesma simultaneamente? Ou cada um singularmente, os maiores, uma parte maior, os menores, uma parte menor? Haveria, portanto, em ti partes maiores e menores? Ou estás todo em todo lugar, e nada te contém inteiramente? O que és, afinal, meu Deus? O que, pergunto, senão o meu Senhor? Quem de fato é Senhor além do Senhor? Quem é Deus além de nosso Deus? Supremo, ótimo, poderosíssimo, todo-poderosíssimo, misericordiosíssimo e justíssimo, ocultíssimo e evidentíssimo, belíssimo e fortíssimo, imóvel e inapreensível, imutável, que tudo muda, nunca novo, nunca velho, que tudo renova, mas envelheces os soberbos, e eles não percebem. Sempre ativo, sempre em repouso, que acumula sem ter carência, que carrega e preenche e protege, que cria e nutre e perfaz, que procura sem que nada lhe falte. Tu amas e não ardes, és ciumento, mas sem receios, arrepende-te e não sofres, enfureces-te e permaneces calmo. Mudas as ações, mas não o propósito. Recolhe o que encontras, e nunca perdestes. Nada te faltando, gozas do que logras. Nunca avaro, reclama juros. Entregamos-te com sobra, para que fiques em dívida, mas quem possui algo que não seja teu? Dás o que é devido e nada deves, pagas as dívidas sem nada perder. Mas o que digo, meu Deus, minha vida, minha santa doçura, e o que diz qualquer um, quando falas de ti? E no entanto, ai dos que se calam sobre ti, porque mesmo falando são mudos. Quem me fará repousar em ti? Quem fará com que tu venhas ao meu coração e inibries, para que eu esqueça meus males e abrace a ti, meu único bem? O que és para tu? Para mim? O que és tu para mim? Tem piedade para que eu fale. O que sou eu para ti? Para tu ordenares que eu te ame. E se não o fizer, tu enfureceres e ameaçares grandes desgraças? Seria uma desgraça pequena não te amar? Ai de mim! Dize-me pelos teus atos de misericórdia, Senhor meu Deus, o que és para mim?
Dize à minha alma: eu sou a tua salvação. Dize-o, para que eu ouça. Eis diante de ti os ouvidos do meu coração. Abre-os e dize à minha alma: eu sou a tua salvação. Correrei atrás dessa voz e te alcançarei. Não me escondas da tua face, que, para não morrer, eu morra para vê-la. É pequena a casa da minha alma, para que tu venhas a ela, que seja ampliada graças a ti. Está em ruínas, reforma. Contém coisas que ofendem os teus olhos, digo, sei-o. Mas quem a limparia? Para quem, senão para ti? Clamarei. Purifica-me de minhas culpas secretas, Senhor, e poupa teu servo das alheias. Eu acredito e por isso falo, Senhor, tu sabes. Não te enumerei contra mim minhas faltas, meu Deus, e tu perdoaste a impiedade do meu coração. Não discuto o teu julgamento, tu és a verdade, e eu não quero me enganar, não quero que minha iniquidade minta para mim mesmo. Não discuto o seu julgamento, porque se levares em conta as culpas, Senhor, quem poderia resistir? Mas deixa-me falar a tua misericórdia. Eu, terra e cinza, deixa contudo que eu fale, porque é a tua misericórdia que falo. Não há um homem que possa rir de mim. Até tu talvez rias de mim. Porém, voltando-te para mim, terás piedade. Pois o que é que quero dizer, Senhor, senão que não sei de onde vim até aqui. Para isso que chamo vida mortal ou morte vital. Não sei, aqui me acolheram as consolações da tua compaixão, segundo aprendi pelo meu pai e mãe carnais, do qual e na qual me formaste no tempo. De fato, eu não lembro. Receberam-me as consolações do leite humano, e não era minha mãe ou minhas amas que enchiam a si mesmas os seios, mas tu me davas através delas o alimento da infância conforme estabeleceste, e as riquezas que colocaste até o fundo das coisas. Tu me davas também de não querer mais do que me davas, e as que me nutriam de querer dar-me o que davas a elas. Queriam me dar com efeito segundo um sentimento sagrado, aquilo de que abundava graças a ti. Era bom para elas o bem que eu recebia delas, porque não vinha delas, mas através delas, de ti, por certo, Deus, vêm todos os bens. Do meu Deus vem toda a minha salvação. Isso eu percebi mais tarde, quando tu me declaraste por aqueles dons que concedes interior e exteriormente. Por enquanto sabia mamar e me apaziguar nos prazeres, ou chorar pelas ofensas à minha carne. Nada mais. Em seguida comecei a rir antes do sono, depois na vigília. Isso me foi contado, eu acredito, porque vi outras crianças agir dessa forma. Mas, quanto a mim mesmo, não lembro. Pouco a pouco começava a perceber onde estava e queria manifestar minhas vontades àqueles que poderiam satisfazê-las. E não conseguia, porque aquelas estavam dentro e estes fora. E não podia penetrar a minha alma com nenhum de seus sentidos. Então me lançava em gestos e sons, sinais que imitavam minhas vontades, pelo pouco que podia, da maneira que podia, mas não eram realmente semelhantes.
E quando não me obedeciam, ou por não entender, ou para não me prejudicar, indignava-me que adultos não se submetessem e gente livre não me servisse. E vingava-me deles chorando. Unhé, unhé. Aprendi isso com os bebês, que pude observar, e eles inconscientemente me mostraram melhor o que eu fui do que fizeram, cientemente, os que me criaram. Mas eis que minha infância morreu a tempo, e eu estou vivo. Tu, porém, Senhor, que és sempre vivente e no qual nada morre, porque antes do início dos séculos e antes mesmo de tudo o que possa ser chamado anterior, tu és, e és Deus Senhor de todas as coisas que criaste. E contigo permanecem as causas estáveis de tudo o que é instável, e se mantêm as origens imutáveis de tudo o que é imutável, e vivem as razões eternas de tudo o que é irracional e temporal. Dize, Deus, a mim, teu suplicante, dize-me, misericordioso com o teu miserável, se minha infância já se seguia à morte de alguma idade anterior. Talvez aquela que passei no ventre de minha mãe? Com efeito, sobre esse período também ouvi alguma coisa. Eu mesmo vi mulheres grávidas, e quanto a uma época ainda anterior, minha doçura, meu Deus, estive em algum lugar ou fui algo? Sobre isso, não há quem possa me falar, nem meu pai, nem minha mãe, nem a experiência dos outros, nem minha memória. Tu ris de mim e, se te pergunto isso, e me ordenas te louvar e confessar por aquilo que conheço? Faço minha confissão a ti, Senhor dos céus e da terra, louvando-te pela minha origem e minha infância, que não lembro, mas concedeste ao homem conjeturar sobre ela e a partir de outros, e acreditar em muitas coisas sobre si mesmo, pela autoridade até de mulherzinhas humildes. De fato, eu já existia e vivia naquele tempo, e no fim da infância já procurava sinais, para que outros conhecessem meus sentimentos. De onde vinha essa vida animal, senão de ti, Senhor? Alguém poderia ser artífice de si mesmo? Há alguma corrente que vem de alhures e escorre em nós para que sejamos e vivamos, sem que tu nos faças, Senhor. Tu, para quem ser e viver são distintos, porque o ser supremo e o viver supremo são o mesmo. Tu és supremos e não muda, e em ti o dia de hoje não passa, e no entanto passa em ti, porque tudo isso também está em ti. Não haveria caminhos para passar se tu não os contivesses. Mas se teus anos não acabam, teus anos são um hoje. E quantos dias nossos e dos nossos pais já se passaram pelo teu hoje, e dele receberam a medida e de tudo o que foram. E agora outros passarão e também receberão tudo o que serão. Mas tu és sempre o mesmo, e todas as coisas de amanhã e depois de amanhã, e todas as coisas de ontem e antes de ontem, tu as farás hoje. Foi hoje que as fizeste. O que me importa, se alguém não entender? Alegre-se ele também, dizendo, o que é isso? Alegrem-se mesmo assim, e prefira te encontrar não encontrando encontrando não te encontrar. Escuta, Deus, ai dos pecados dos homens,
Um homem diz isso, e tu tens piedades dele, porque tu o fizestes e não fizeste seu pecado. Quem me lembrará dos pecados da minha infância? Porque ninguém é livre do pecado diante de ti, nem recém-nascido que tem apenas um dia de vida sobre a terra. Quem mos lembrará? Alguma criancinha minúscula, da qual vejo o que não lembro de mim? Em que pecava, então? Talvez porque cobiçava os seios, chorando. De fato, se me comportassem assim agora, cobiçando não certamente os seios, mas algum alimento condizente à minha idade, seria com toda razão escarnecido e censurado. Logo, naquela época fazia coisas censuráveis, mas não podendo compreender a censura, o costume e a razão não deixavam que eu fosse repreendido. Com efeito, ao crescer, expurgamos e descartamos essas atitudes, e nunca vi alguém descartar propositadamente coisas boas ao limpar algum lugar. Era bom, por acaso, mesmo naquela idade, pedir chorando até o que me faria mal, indignar-me amargamente com homens não submissos e livres, e com os próprios pais que me geraram, além de outras pessoas ajuizadas que não obedeciam a um sinal da minha vontade, e tentar machucá-las, batendo quanto podia, porque não obedeciam às ordens que seriam perniciosas se obedecidas. Logo, é a fraqueza dos membros infantis que é inocente, não a alma dos infantes. Eu mesmo vi e tive a experiência de uma criança ciumenta. Ainda não falava, mas olhava pálida, com uma expressão irada. A criança que mamava junto com ela. Quem não sabe disso? Mães e amas dizem que isso se corrigem com não sei que remédios. A não ser que isso também seja inocência. Não tolerar diante de uma fonte de leite que jorra rica e abundantemente um parceiro desprovido de toda força e que depende desse único alimento para viver. No entanto, somos indulgentes com esses excessos, não porque sejam nulos ou pequenos, mas porque passam com a idade. Prova disso é que não podem ser tolerados de bom ânimo quando se manifestam em alguém mais velho. Tu, portanto, Senhor meu Deus, que deste ao recém-nascido a vida e um corpo provido de sentidos e articulado em membros, assim como os ventos, e embelezaste sua figura e insuflaste nele todos os instintos animais, para sua completude e conservação. Tu ordenas que eu te louve por isso. Confesse-me a ti e cante teu nome altíssimo, porque tu és Deus onipotente e bom, ainda que tivesse feito só isso, que ninguém poderia fazer além de ti. Unidade da qual vem toda medida, formosíssimo, que formas tudo o que ordenas, tudo pela tua lei. Mas aquela idade, Senhor, eu não me lembro como a vivi. A respeito dela, acredito nos outros e conjecturo o que fiz a partir de outras crianças. Ainda que essas conjecturas sejam muito confiáveis, incomoda-me considerá-las parte da minha vida, a que vivo neste século. Com efeito, o que caiu nas trevas do meu esquecimento equivale ao que vivi no útero materno. E se fui concebido na iniquidade, e minha mãe me alimentou no útero entre os pecados, onde peço-te, meu Deus,
Onde, Senhor, eu, teu servo, onde ou quando fui inocente? Mas deixo de lado aquele tempo. O que mais tem a ver comigo, se dele não ficou nenhum vestígio? Da infância avançando rumo ao presente, não cheguei à puerícia? Nota de rodapé. São várias notas de rodapé, ok, pessoal? Porém, as notas de rodapé que vier com textos descritivos eu a lerei. As que não vier eu passo por cima, porque são só números e citações, ok? Nota de rodapé, número 41. Agostinho utiliza a divisão já tradicional da vida humana em 6 idades: infância, puerícia, adolescência, juventude, maturidade e velhice. A infância indicava período anterior à aprendizagem da fala, infans, não falante. Ou, em outros autores, o ingresso na escola, 7 anos. A puberdade marcava a passagem da puerícia à adolescência, a maioridade jurídica, 30 anos, e da adolescência à juventude. A transição para as 2 últimas idades é a mais indeterminada, variando segundo os autores. Nas Confissões, o livro 1 trata da infância e puerícia. Os livros 2 a 4, da adolescência. Os livros 7 a 9, do início da juventude, dos 30 aos 33. CF Agostinho, A Verdadeira Religião, 26 em Romanos, 48-9. Fim da nota de rodapé. Ou melhor, ela não chegou a mim e sucedeu à infância? Mas esta não foi embora, para onde iria? Contudo, já não era. De fato, eu já não era uma criança que não fala, mas um menino falante. Disso eu me lembro, mas como aprendi a falar, só o compreendi mais tarde. Com efeito, os adultos não me mostraram as palavras segundo um programa determinado de instrução, como um pouco mais tarde o alfabeto, mas eu mesmo, com a mente que tu me deste, meu Deus, com gemidos e som variados e gestos variados dos membros, queria manifestar os sentimentos do meu coração, para que meus desejos fossem atendidos. Mas não conseguia expressar tudo o que queria, para que todos aqueles dos quais o queria apelava à memória. Quando eles nomeavam algo e moviam o corpo em direção àquilo de acordo com ele, de acordo com aquele som, olhava e memorizava o som pelo qual chamavam a coisa que queriam indicar. Mas esse querer, eles o revelavam pelos movimentos corporais, que são como a linguagem natural de todos os povos, e que se manifestam no rosto, nos movimentos dos olhos, nas ações de outros membros e no tom da voz, indicando a afeição da alma ao pedir, obter, recusar ou evitar algo. Dessa maneira, retinha as palavras colocadas no lugar adequado em várias sentenças ouvidas repetidamente. Registrava de que coisas eram signos e, forçando a boca a reproduzir aqueles sinais, já conseguia comunicar meus desejos através deles. Assim troquei sinais com aqueles que me rodeavam sobre as vontades que queria expressar e desci mais fundo na tempestuosa sociedade da vida humana, atrelado à autoridade dos pais e ao arbítrio dos adultos. Deus, meu Deus, quantas misérias e enganos experimentei então, quando, para viver bem, me propunham obedecer, criança,
àqueles que me ensinavam a brilhar neste século e a me destacar nas artes da verbosidade, voltadas para honras humanas e falsas riquezas. Enviaram-me para a escola para que eu aprendesse as letras, cuja utilidade eu, mísero, ignorava. Porém, se era lento a aprender, batiam-me. Os adultos aprovavam isso, e muitos que passaram por esta vida antes de nós construíram, multiplicando a fadiga e a dor dos filhos de Adão, os caminhos penosos que éramos obrigados a percorrer. Mas encontramos também, Senhor, homens que rezam a Ti, e aprendemos deles, sentindo-Te como podíamos, que eras algo grande, que podia nos atender e socorrer, mesmo não aparecendo aos nossos sentidos. Ainda criança comecei a rezar a Ti, meu auxílio e refúgio, e na invocação de Ti rompia a nós de minha língua e rogava, pequeno, mas com emoção não pequena, que não me batessem na escola. E como não me atendias, não para que eu me tornasse um astuto, os adultos e até meus próprios pais, que não queriam que nada de mal me acontecesse, riam das minhas feridas, que na época eram para mim um mal grande e grave. Nota de rodapé. 43. Salmo 22, entre parênteses 21,3, Vulgata. CF Agostinho, primeiro comentário ao Salmo 21, 3. Clamei a Ti na prosperidade desta vida, para que não mudasse, e Tu não me atendeste, porque clamava com palavras de meus pecados. Clamei também das adversidades, para que prosperasse, e igualmente não me atendeste, não para que me tornaste um estulto, mas, ao contrário, entendesse, para que queres que eu clame, não pelas palavras dos pecados, pelo desejo da vida temporal, mas pelas palavras da conversão a Ti na vida eterna. Fim da nota de rodapé. Haveria alguém, Senhor, tão magnânimo, ligado a Ti por uma afeição tão grande? Haveria, digo, alguém unido a Ti piamente? Porque certo herbetismo também produz isso. Haveria alguém tomado um amor tão grande ao ponto de menosprezar os acúlios e as garras e as outras torturas semelhantes, para escapar das quais rogam a Ti todos os cantos da terra, e rir daqueles que as temem tremendamente, como nossos pais riam dos nossos tormentos, que os mestres infligiam a nós crianças? Nós, de fato, não as temíamos menos, e não Te suplicávamos menos para evitá-las, e, no entanto, pecávamos, escrevendo, lendo e estudando as letras, menos do que se exigia de nós. Com efeito, não nos faltavam, Senhor, a memória e o engenho, que quiseste que tivéssemos em medida suficiente para aquela idade, mas preferíamos brincar, e éramos punidos por pessoas que se comportavam da mesma forma. As brincadeiras dos adultos, porém, se chamavam negócios. As das crianças, embora sejam equivalentes, são punidas pelos adultos. E ninguém tem piedade das crianças, ou dos adultos, ou de ambos. A não ser que algum bom juiz aprove que me batessem porque jogava bola quando criança, e aquela brincadeira me impedia de aprender mais rapidamente as letras, com as quais, adulto, faria brincadeiras mais perversas. Acaso se comportava diversamente daquele mesmo mestre que me batia? E que,
se fosse vencido por um colega em alguma questãozinha, torcia-se de raiva e inveja mais do que eu quando um companheiro me superava no jogo de bola? E, no entanto, pecava, meu Senhor, ordenador e criador de todas as coisas da natureza, mas dos pecados apenas ordenador. Senhor, meu Deus, pecava ao agir contra as orientações dos pais e daqueles mestres. Com efeito, poderia mais tarde utilizar para o bem aquelas letras que queriam que eu aprendesse, independentemente da intenção deles. Não lhes desobedecia por ter escolhido por ter escolhido algo melhor, mas por amor dos jogos, porque amava as vitórias arrogantes nas competições e amava meus ouvidos. Amava que meus ouvidos fossem coçados pelas fábulas falsas, prurindo ainda mais. E a mesma curiosidade faiscava mais e mais aos meus olhos nos espetáculos essas brincadeiras dos adultos. Contudo, os responsáveis por esses espetáculos gozam de tal reputação que quase todos gostariam que seus filhos chegassem a produzi-los, embora aceitem tranquilamente que eles sejam castigados se os mesmos espetáculos atrapalharem os estudos, graças aos quais esperam que cheguem a organizar espetáculos semelhantes. Nota de rodapé 45. Na sociedade latina, jogos e espetáculos eram responsabilidade dos aediles, magistrados escolhidos entre as famílias importantes da cidade. Os aediles custeavam pessoalmente esses eventos, e o cargo era considerado o primeiro degrau da carreira política. Fim da nota de rodapé. Olha para isso, Senhor, misericordiosamente, e livra-nos, os que já te invocamos. Livra também os que ainda não te invocam, para que te invoque, e tu os livres. Com efeito, ainda criança, ouvi falar da vida eterna, que nos prometestes pela humildade do Senhor, nosso Deus, que desceu até nossa soberba. Me marcaram com um sinal da sua cruz e me temperaram com o seu sal, já ao sair do ventre da minha mãe, que muito esperou de ti. Nota de rodapé. Com esse ritual, o recém-nascido se tornava um catecúmeno. O batismo, propriamente dito, se realizava mais tarde, frequentemente em idade adulta, como foi o caso de Agostinho. Fim da nota de rodapé. Viste, Senhor, que certo dia, quando ainda era criança, de repente fiquei febril e quase em ponto de morte, Perdi, pessoal. Vamos lá, de novo. Viste, Senhor, que certo dia, quando ainda era criança, de repente fiquei febril e quase em ponto de morte por uma congestão no estômago, e viste, meu Deus, porque já eras meu guardião. Com que emoção e com que fé implorei a piedade de minha mãe e da mãe de todos nós, tua igreja, o batismo do teu Cristo, meu Deus e Senhor. Inquieta a mãe da minha carne, que também pariu com ainda mais carinho, de coração puro na tua fé, minha salvação eterna. Minha mãe já se empenhava com toda a pressa para que eu fosse iniciado pela ablução ao sacramento salvífico, fazendo confissão de fé em ti, Senhor Jesus, em remissão dos meus pecados, quando de repente sarei. Assim, minha purificação foi adiada, como se fosse inevitável que eu, sobrevivendo, continuasse a me sujar.
porque parecia evidente que após o banho sagrado a culpa seria mais grave e perigosa se eu recaísse na sujeira dos pecados. Assim, eu já tinha fé, com minha mãe e toda a família, menos meu pai, que todavia não me separou da religião materna para que eu não acreditasse em Cristo. Como ele não acreditava. Com efeito, minha mãe se esforçava para que tu fosses meu pai, mais do que ele, e tu ajudavas para que ela se impusesse sobre o marido, a quem melhor servia, porque nisso também servia a ti, que lhe ordenavas. Continua no próximo capítulo.